verdade que a produção de peixes dá lucro em curto espaço de tempo? Se você já entra com o estudo de viabilidade, se você já entra fazendo da maneira correta, se você já entra sem ter perdas, sem ter mortalidade, se você já entra tendo ótima conversão alimentar, que se você não sabe o que é isso, tá tudo bem, tá? Mas tá tudo bem, vamos aos pouquinhos. Que é o principal índice, tá? Principal índice de lucratividade numa produção de peixes é a conversão alimentar, gente. Agora, se você entra já cagando tudo isso, fazendo isso, tudo isso errado, é claro que a tua lucratividade vai ser menor, claro que o teu tempo de retorno o teu tempo de lucro vai ser mais longo, mais demorado. Agora, toda a produção de peixes tem o mesmo lucro, a mesma margem de lucro, o mesmo tempo de lucro, de retorno desse lucro aí. Uma produção de peixe da outra? Claro que não. Por quê? Porque depende da estrutura. Quanto maior for o tamanho da produção da piscicultura, né? Eu tenho lá uma produção de peixes de 60 hectares de lâmina d'água. O custo por área vai ser menor do que o custo por área de uma pequena produção. Agora, se eu tenho uma produção de peixes com alta quantidade de equipamentos, de tecnologia, o custo de implantação dessa produção ele se torna maior, consequentemente, mais tempo vai demorar para você ter o retorno, primeiro, o retorno do investimento, e segundo, ter o lucro também. Agora, é possível você já ter lucro desde o primeiro ciclo de produção. Sim, é possível. Se você faz a conta correta, se você começa da maneira certa, já é possível ter o lucro desde o primeiro ciclo de produção. Já é possível você conseguir ver resultados logo no primeiro ciclo, antes do primeiro ano, porque se você está fazendo da maneira correta, você já consegue ter uma safra em menos de um ano. Mas o fulano de tal, o peixe dele demora 12, 13, 18 meses para ficar pronto para ser abatido. Tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada. A não ser que esteja vendendo peixe de 3 quilos, 4 quilos. Caso contrário, tá fazendo coisa errada. Então, se você segue tudo que eu falei aqui no início da live, que é você já começar da maneira correta a sua produção de peixe, com o tanque, né, o tanque bem construído, sem infiltração, dimensionado para o tamanho da produção que você vai fazer. Se você já acertar logo de cara a produção, ou seja, se você tem conhecimento para começar da maneira correta, a chance de você ter lucro logo no primeiro ciclo de produção é muito grande. E principalmente de você conseguir fazer ciclos de produção cada vez mais curtos, a depender do lugar onde você está, mas sempre pensando que a produção de peixes é possível ser feita com safras de 5 meses até 10 meses, 11 meses, 12 meses, em média, de acordo com o peso de abate das espécies. Então, peixes que são comercializados com peso maior, né, os peixes nativos, aí, como, por exemplo, o pintado, o tambaqui, a tambatinga, que são peixes de maior peso de comercialização, aí em média de 1,8 kg, 2 quilos, a gente demora 12 meses, 10 meses, dependendo da região. Agora, tilápia, gente. Tilápia, se você está fazendo tilápia com 12 meses, tá errado. Se você está fazendo tilápia com 18 meses, tá errado. A tilápia ela tem que ser finalizada em 10 meses, estourando se a sua temperatura for muito baixa. 10 meses estourando. Não mais do que isso.
pode ser feita em menos tempo ainda, tá? Então, é possível ter lucratividade? Sim. Em média, a gente tem aí uma lucratividade, tá? Quando a gente analisa ali os dados, né, dos piscicultores, em média, uma lucratividade que pode variar de 15 até 30, 35% de lucratividade. É a faixa de variação. Mas é claro, como toda atividade, essa variação da margem de lucro, ela vai depender do quê? Do tamanho da propriedade, do quão inflada é essa propriedade, do quão eficiente essa produção é em relação à própria produção de peixes, do quanto você é eficiente em não ter mortalidade, não ter doenças, em ter uma conversão alimentar muito boa. Tudo isso vai influenciar numa taxa maior ou menor de lucro dentro da sua produção de peixe.